A vida de uma mulher pode ser marcada por momentos de perda, dor e incerteza, mas é justamente nesses momentos que a verdadeira força emerge. Imagine uma mulher que, após perder 3 gestações, poderia ter desistido de seus sonhos de ser mãe. Ela poderia ter se entregado ao desespero, acreditando que não era capaz de superar a dor que a vida lhe impôs. Mas, em vez disso, ela escolheu se levantar, mais forte e mais determinada do que nunca. Este é o poder da mulher resiliente, que mesmo diante das maiores adversidades, encontra dentro de si uma força indomável para seguir em frente. Essa é uma história de superação, fé e renascimento, onde o amor próprio se torna a chave para recomeços inesperados. E ao final, ela descobre algo que nunca imaginou. O maior presente não está apenas na maternidade, mas no amor que ela tem por si mesma e na jornada de autoconhecimento que escolheu viver. Ela sempre sonhou em ser mãe. Desde pequena, colocava paninhos nas bonecas e imaginava o dia em que seguraria um bebê de verdade nos braços. O tempo passou, e aquele sonho se tornou ainda mais forte. Mas a vida, às vezes, parece testar até as certezas mais profundas. Quando descobriu que estava grávida pela primeira vez, sentiu que o mundo inteiro cabia dentro de si. Mas não imaginava que, logo ali na frente, teria que lidar com uma dor que nenhuma mulher sonha viver. Perder um filho, ainda no ventre, rasga a alma de um jeito silencioso. A primeira perda a deixou em pedaços. Foi como se o corpo tivesse falhado, como se tivesse sido traída por algo que deveria protegê-la. Sentiu-se sozinha, mesmo rodeada de gente. A dor emocional se misturava ao físico, e as feridas da alma pareciam não cicatrizar. Ela ouvia frases como, Deus sabe o que faz, ou, acontece com muitas mulheres, mas nada amenizava. Era seu filho, seu sonho, sua esperança que tinha sido arrancada. E ninguém, por mais bem-intencionado que fosse, conseguia alcançar esse lugar de dor tão íntimo. Depois de um tempo, decidiu tentar de novo. Alimentou-se melhor. Fez exames, cuidou da mente e do corpo com zelo. Era seu recomeço. Mas, novamente, viu o sonho escorrer pelas mãos. A segunda perda foi devastadora. Dessa vez, ela sabia o caminho da dor, e sabia também o peso de ter que continuar sorrindo por fora enquanto tudo dentro desmoronava. Foram dias sem chão, noites em claro, perguntas sem resposta. Ela se culpava, mesmo sem ter culpa. E no meio da escuridão se perguntava, será que um dia esse sonho vai se realizar? O tempo seguiu seu curso e ela, apesar do cansaço, escolheu não desistir. Tentou pela terceira vez, agora com mais fé, mais esperança, mais entrega. E quando imaginou que finalmente teria um final feliz, a vida a golpeou de novo. A terceira perda a fez repensar tudo. Foi como se a esperança tivesse sido arrancada pela raiz. Sentiu que não aguentaria passar por aquilo novamente. Pensou em desistir de vez. Pensou até que talvez a maternidade não fosse para ela. Mas algo dentro dela, mesmo pequeno e ferido, ainda pulsava. E era exatamente ali que o renascimento começaria. Ela não era mais a mesma mulher. As perdas a transformaram. A fragilidade virou força. A dor virou compaixão. E o sonho de ser mãe, apesar de tudo, ainda morava dentro dela. Um sonho mais maduro, mais consciente, mais resiliente. Ela sabia que a estrada não seria fácil, mas também sabia que a maternidade é muito mais do que gerar. Era amor, entrega, renascimento. Ela começou a reconstruir sua fé, fragmento por fragmento, e percebeu que, mesmo com tantas feridas, ainda conseguia amar. E amar naquele momento já era um milagre. Ela buscou apoio. Leu histórias de outras mulheres, ouviu relatos, chorou, junto com desconhecidas em grupos de apoio. Sentiu-se compreendida, abraçada, validada. Não estava sozinha. E isso a fortaleceu. Percebeu que muitas mulheres carregam cicatrizes invisíveis, que o mundo não vê,
mas que são justamente essas mulheres que carregam a chama da superação acesa no peito. A dor emocional não a impediu de continuar. Pelo contrário, foi através dela que descobriu a resiliência. E no fundo sabia que o amor que tinha para dar era maior que qualquer perda. A partir dali, ela entendeu que ser mãe não se limita à gestação. Ser mãe é cuidar, é acolher, é resistir. E, acima de tudo, é amar mesmo quando tudo diz o contrário. Ela decidiu que não seria a dor que definiria sua história, mas sim o que faria com ela. Escolheu a fé como guia e o autocuidado como ferramenta. Se priorizou, se olhou com mais ternura, porque entendeu que o amor próprio era o primeiro passo para qualquer renascimento. Não era fácil, mas era possível. E quando uma mulher descobre que pode recomeçar, nada mais consegue pará-la. Ela ainda sonhava com o dia em que diria meu filho. Ainda desejava o toque pequeno de mãos macias, o cheiro de leite morno, os olhos curiosos descobrindo o mundo. Mas agora, sonhava com os pés no chão. Sabia que poderia acontecer de novo. Sabia que o medo estaria lá. Mas, acima de tudo, sabia que não desistiria. Porque a força feminina que morava dentro dela tinha sido forjada na dor, lapidada na fé, e agora brilhava como uma estrela silenciosa. E é justamente aí que a próxima parte da história começa. Ela não teve tempo de viver o luto como gostaria. Mal terminou de receber a notícia da perda e já precisava voltar ao trabalho. Como se nada tivesse acontecido, a vida não parava. As contas chegavam, o chefe cobrava, e ela precisava manter a aparência de normalidade. Mas por dentro, era como se estivesse em pedaços. Carregava uma dor silenciosa, uma tristeza que ninguém via, mas que apertava o peito a cada batida. Chorava no banheiro da empresa, enxugava as lágrimas, respirava fundo e voltava sorrindo. A rotina virou sobrevivência. Ela vivia no automático. Levantava da cama todos os dias por obrigação, não por vontade. E mesmo com o corpo presente, a alma parecia distante, adormecida numa tristeza profunda. Era difícil se concentrar, lembrar de coisas simples, manter a produtividade. Mas ela continuava, porque a vida de muitas mulheres é assim. Mesmo sangrando, por dentro seguem em frente. A resiliência feminina não é sobre não sentir, mas sobre seguir, mesmo sentindo tudo. E no fundo, ela sabia, precisava continuar. Não por ela, mas por aquilo que ainda acreditava reconstruir. Havia um vazio que nenhuma palavra preenchia. A perda de um filho é uma ferida da alma, e o mundo ao redor não sabe como lidar com isso. Muitos evitavam o assunto. Outros tentavam consolar com frases prontas. Mas o que ela precisava mesmo era de acolhimento, de alguém que dissesse: você tem o direito de sentir, de parar, de chorar. Só que isso não vinha. Então ela mesma aprendeu a se abraçar. Criou seus próprios rituais de autocuidado. Escrever cartas, caminhar sozinha, tomar banho, ouvindo músicas suaves. Era o que mantinha seu coração batendo. A fé, que antes parecia tão forte, agora era feita de sussurros. Ela não conseguia orar como antes, mas ainda assim, conversava com Deus no silêncio. Pedia força, mesmo quando não sabia o que pedir. Às vezes, só chorava, e isso já era oração suficiente. Ela sentia que, mesmo na dor, não estava completamente sozinha. Algo dentro dela se recusava a desistir. Acreditava que, em algum momento, tudo aquilo faria sentido. E foi essa fagulha de esperança, tão pequena mas insistente, que a manteve de pé. Foram meses intensos. Enquanto o mundo seguia, ela tentava se reconstruir por dentro. Começou a buscar leituras que fortalecessem sua alma, a ouvir histórias de outras mulheres que também tinham passado por perdas. Isso lhe deu alívio. Não era a única. Havia um coletivo silencioso de mulheres que também haviam chorado em silêncio. E saber disso foi transformador. Criou uma rede invisível de empatia. E na dor compartilhada, ela começou a encontrar
forças para seguir com mais leveza. A maternidade ainda era um sonho. Mas agora, ela entendia que precisava cuidar de si primeiro. Seu corpo precisava de descanso, sua mente de silêncio e seu coração de cura. Então ela desacelerou. Parou de se culpar por não dar conta de tudo. Pediu ajuda. Dividiu responsabilidades. Foi um ato de coragem, porque reconhecer os próprios limites é, sim, uma forma profunda de empoderamento. Aos poucos, ela foi se refazendo. Não inteira, não de uma vez, mas parte por parte, dia após dia. O trabalho, antes um peso, passou a ser um lugar onde ela tentava encontrar propósito. Se jogou em projetos que faziam sentido. Usou sua experiência para acolher colegas. Descobriu que sua dor, apesar de imensa, podia ser transformada em algo útil. Uma fala, um olhar, uma escuta sensível. Tudo isso fez dela alguém mais humana. E curiosamente, o que a havia quebrado começou a se tornar também o que a fazia crescer. Ela estava em processo de renascimento. Doloroso, sim, mas poderoso. E no meio desse processo, sentiu algo diferente. Vontade de tentar mais uma vez. Não com pressa, não com desespero, mas com a calma de quem sabe que agora é outra mulher. Uma mulher que carrega cicatrizes, mas também sabedoria, que já não precisa provar nada para ninguém, que está mais conectada com sua essência. E essa conexão profunda com a própria alma abriria caminho para o próximo capítulo de sua história. Ela reuniu forças que nem sabia que tinha. Voltou ao consultório, refez exames, retomou suplementos. Quando viu o positivo no teste, chorou, de alegria e medo. Sentia-se grata e aterrorizada ao mesmo tempo. O coração batia acelerado, mas algo dentro dela insistia em acreditar que dessa vez seria diferente. Fez planos com mais cautela, evitou contar a muitas pessoas, criou um mundo secreto só dela e do bebê. Era sua maneira de proteger o sonho, de manter viva a chama da fé que nunca se apagou totalmente. Durante algumas semanas, tudo parecia caminhar bem. Ela fazia carinho na barriga, mesmo que ainda não houvesse sinal físico visível. Cantava baixinho antes de dormir. Escolhia mentalmente nomes e sonhava com os primeiros passos. A conexão era imediata, como se aquele pequeno ser já fizesse parte dela há muito tempo. E foi aí que tudo mudou de novo. Um sangramento inesperado. O olhar preocupado da médica. O silêncio que antecede uma notícia dolorosa. Mais uma vez, o mundo caiu aos seus pés. A segunda perda foi diferente da primeira. Não só porque doeu mais, mas porque ela já sabia o caminho do luto. Sabia a sensação de esvaziamento. Sabia o peso de se despedir de algo que mal começou. E mesmo assim, doeu como se fosse a primeira vez. Ela gritou sozinha no banheiro. Chorou até o corpo tremer. O que havia feito de errado? Por que de novo? Tantas perguntas sem resposta. E nenhuma palavra parecia fazer sentido. Era como se estivesse sendo testada, provada, quebrada em partes invisíveis. Dessa vez ela se isolou mais. Não queria falar, não queria conselhos, não queria explicações. Queria apenas silêncio. Queria gritar, mas o mundo não saberia o que fazer com aquele grito. E ali, no mais profundo da dor emocional, começou um processo de introspecção. Olhou para dentro e enxergou partes de si que nunca havia tocado. Reconheceu traumas antigos, mágoas não resolvidas, expectativas irreais. E entendeu que o recomeço dessa vez não viria de fora. Precisava vir de dentro. Mesmo em pedaços, ela começou a escrever. Colocava no papel tudo o que sentia. Não para ser lida, mas para ser libertada. As palavras eram seu refúgio, seu jeito de organizar a bagunça interior. E ali, entre uma linha e outra, percebeu que ainda estava viva. Ainda respirava, ainda existia algo dentro dela que não desistia. Era a resiliência florescendo no terreno da dor. Uma força silenciosa, mas inegável, que dizia: você vai se levantar de novo.
E quando se levantar, será ainda mais forte. Ela procurou ajuda terapêutica. Sabia que não podia carregar tudo sozinha. E esse passo foi um divisor de águas. Aprendeu a nomear suas emoções, a acolher sua tristeza sem vergonha, a falar sobre seus medos sem culpa. A maternidade ainda era um sonho, mas agora era também uma missão de cura pessoal. Percebeu que precisava se amar primeiro, cuidar de si com o mesmo carinho que teria por um filho. O autocuidado virou sagrado. A fé, mesmo tímida, ainda era sua companhia fiel. Entre uma sessão e outra, encontrou inspiração em histórias reais. Mulheres que perderam, que tentaram, que renasceram. Sentiu-se parte de algo maior. Uma linhagem de guerreiras silenciosas, que lutam todos os dias com feridas abertas e corações esperançosos. A força feminina não era sobre não cair, mas sobre quantas vezes se levanta. E agora ela se levantava, ainda tremendo, ainda com lágrimas nos olhos, mas de pé, porque dentro dela algo dizia: ainda não acabou. E foi justamente esse sussurro de esperança que a conduziu para o próximo capítulo. Ainda insegura, ainda machucada, mas decidida a não fechar as portas do amor. Talvez a vida ainda tivesse algo reservado para ela. Ela já não acreditava mais no amor. Depois de tudo que viveu, seu coração parecia blindado, como se tivesse construído muros para se proteger de novas decepções. Cada gesto gentil despertava um alarme interno. Será que é verdadeiro? Será que vai embora também? Mas a vida tem seus próprios planos. E, quando menos esperava, ele apareceu. Simples, atento, sincero. Não fez promessas exageradas, apenas ofereceu presença. E com o tempo, aquela presença começou a aquecer os cantos mais frios da alma dela. No início, ela tentava disfarçar o medo com independência. Dizia a si mesma que não precisava de ninguém, que já tinha se reerguido sozinha, e estava bem assim. Mas havia algo diferente naquele olhar. Ele não tentava curá-la, apenas respeitava suas feridas. Não pressionava, não cobrava, só ficava. E isso, para quem já viveu abandono, é um remédio raro. Aos poucos, ela foi baixando a guarda. Foi deixando que ele visse o que muitos não viram. A mulher forte que sobreviveu, mas que também queria ser cuidada. Tinha dias em que ela se pegava testando a paciência dele. Como quem diz, sem palavras. Vai embora também, vai. Mas ele ficava. E isso para ela era revolucionário. Porque nem todo amor é feito de flores e jantares românticos. Às vezes o amor verdadeiro é aquele que segura a mão no silêncio, que ouve sem julgar, que respeita os espaços da dor. E ela foi entendendo que amar de novo não era uma traição à sua dor passada, mas um ato de coragem. Uma escolha de recomeço. Ainda assim, havia marcas. Às vezes, no meio da noite, ela chorava sem saber explicar. Ele a abraçava sem fazer perguntas. Em outras, se afastava, com medo de se apegar demais e perder tudo de novo. Mas ele não desistia. Estava ali, inteiro. E esse tipo de amor não é comum. É presente de Deus, lapidado na fé e moldado na paciência. Foi assim que ela começou a confiar. Não de uma vez, mas dia após dia, tijolo por tijolo, construindo uma ponte entre o passado de dor e o futuro de possibilidades. Ela contou a ele sobre as gestações perdidas, com lágrimas, voz embargada e medo de parecer quebrada demais. Mas ele olhou nos olhos dela e disse: "Você é mais forte do que imagina, e eu estou aqui." Aquilo a desmontou. Pela primeira vez, alguém via sua dor e não fugia. E isso abriu um espaço novo em seu peito. Um espaço onde o amor podia crescer sem medo. Onde a fé podia florescer novamente. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela voltasse a respirar com leveza. O relacionamento não era perfeito, mas era real. Com diálogo, com escuta, com respeito. Ela aprendeu que confiança se constrói nas pequenas coisas. Numa mensagem, no meio do dia, num café feito com carinho, num chegou bem, sincero.
Esses detalhes foram devolvendo a ela uma sensação de segurança que há muito tempo não sentia. E com isso, a mulher que antes só sobrevivia, começou a viver, a sonhar, a se permitir imaginar um futuro diferente. Esse novo amor não apagava as dores antigas, mas dava novo sentido a elas. Era como se as cicatrizes agora contassem uma história de superação, não de fracasso. Ele não a salvou. Ela mesma fez isso. Mas ele foi parte do caminho, uma companhia preciosa no processo de renascimento. Juntos, criaram um novo capítulo, sem pressa, com maturidade e com fé. Porque quando duas almas machucadas se encontram com verdade, há cura. E essa cura abriu as portas para algo ainda mais profundo, porque no fundo ela ainda queria ser mãe. E esse desejo, agora compartilhado, parecia mais possível do que nunca. Eles estavam esperançosos. Desta vez, tudo parecia mais sólido. O amor, o apoio, os exames, a fé. Ela se alimentava bem, fazia acompanhamento regular, cuidava da mente. E mais importante, não estava mais sozinha. Seu parceiro era presente, atento, envolvido em cada detalhe. Celebraram juntos o resultado positivo, choraram de emoção, contaram a notícia com mais confiança. Ela se permitiu sonhar mais alto. Já visualizava o quarto do bebê, o primeiro banho, o cheiro de colo. Era como se o universo finalmente estivesse conspirando a favor. Mas a vida, por vezes, desafia até mesmo os mais firmes de coração. Em poucas semanas, os sinais começaram: dores, sangramento, exames confusos. O medo voltou com força. E mesmo com todo o apoio, nada poderia impedir o que veio depois. A terceira perda foi como uma apunhalada. Cruel, injusta, desesperadora. Ela sentiu que algo dentro dela morreu junto. Não sabia mais o que pensar, o que dizer, no que acreditar. O chão desapareceu. E o que restou foi um silêncio profundo, quase paralisante. Dessa vez, ele chorou junto. Ficaram abraçados por horas, sem precisar falar. O luto agora era compartilhado. Não era mais só dela. E isso, apesar da dor, trouxe um tipo de consolo que ela nunca havia experimentado. Não estava mais lutando sozinha. Sentiu-se validada, respeitada, acolhida. Ainda assim, a sensação de impotência era esmagadora. Ela se perguntava: por que comigo, de novo? E a única resposta possível vinha do fundo da alma. Porque, apesar de tudo, eu continuo de pé. Ela mergulhou num processo intenso, de reflexão. Sentia-se cansada, esgotada, mas algo dentro dela ainda pulsava. Não sabia se teria forças para tentar de novo, mas sabia que precisava se reencontrar. Começou a buscar sentido. Leu livros sobre espiritualidade, sobre propósito, sobre cura emocional. Encontrou mulheres que transformaram dor em missão. E aos poucos essa ideia crescia dentro dela. Talvez a maternidade dela fosse diferente. Talvez o chamado estivesse além do sangue e da genética. Mesmo com o coração quebrado, ela sentia que havia algo sagrado em sua jornada. Não por causa da dor, mas pelo que ela estava se tornando. A fé, mais uma vez, foi sua âncora. Mesmo sem respostas, ela escolheu confiar. Em Deus, na vida, no processo. E esse tipo de fé não se explica, se vive. Ela entendeu que ser mãe não é só gestar no corpo, mas gestar no espírito. E ali, no fundo do peito, começava a nascer uma nova visão de si mesma. Uma mulher. Inteira, apesar das perdas. O relacionamento também amadureceu. Passaram juntos pelo vale da dor e saíram do outro lado mais unidos. Ele a viu frágil, desmoronando, e continuou ao lado dela. Isso criou raízes, e ela, por sua vez, aprendeu a ser vulnerável sem sentir vergonha. Sabia que estava diante de um amor que respeitava suas cicatrizes, que entendia seus silêncios. E isso foi libertador. Pela primeira vez ela se sentia suficiente, mesmo sem um bebê nos braços. Era uma nova forma de amor próprio nascendo ali. Ela parou de se cobrar tanto. Permitiu-se apenas existir.
respirar, sentir. Aos poucos foi voltando a sorrir. A vida não precisava ser perfeita para ser bonita. Os dias bons voltaram, tímidos mas reais. E ela passou a viver com mais presença, valorizando os detalhes. O céu num fim de tarde, um café quente, um abraço sem motivo. Porque quando a alma cicatriza, a gente aprende a enxergar beleza onde antes só havia dor. E foi nesse ritmo mais leve, mais humano, que algo novo começou a se desenhar. Era difícil no começo, mas aos poucos ela foi percebendo. A maternidade não era o único caminho para se sentir completa. Não era o único propósito que validava a mulher que ela se tornava. Sua identidade não se resumia a ser mãe, esposa ou filha. Ela percebeu que antes de ser qualquer um desses papéis, ela era, acima de tudo, uma mulher com sonhos, desejos e história própria. E isso fez toda a diferença. Ela passou a se olhar com mais carinho, a enxergar em si qualidades que antes não davam tanta importância. A maternidade seria uma bênção, mas ela já era suficiente como era. Ela começou a perceber que o valor de uma mulher não está no número de filhos que tem ou na ausência de dor em sua vida. Seu valor está no que ela conquista, nas escolhas que faz, na maneira como enfrenta seus desafios. À medida que se reencontrava, sua autoestima começou a se fortalecer. Passou a cuidar de si mesma com mais afinco, a colocar limites, a buscar o que lhe fazia bem. Ela entendeu que não precisava ser perfeita, e que a imperfeição, inclusive, a tornava única e poderosa. Isso, por si só, já era uma grande vitória. Com o tempo, ela parou de se comparar com outras mulheres. Não havia mais competição. Não precisava medir sua felicidade pelos outros. Ela encontrou paz em sua própria jornada. Embora o sonho de ser mãe ainda vivesse no seu coração, ela soube que não precisava dele para ser completa. Ser mulher já era um ato de coragem, de luta, de empoderamento. A maternidade, quando e se chegasse, seria mais uma parte desse caminho, mas jamais a razão pela qual ela teria valor. E dessa nova perspectiva, ela começou a viver com mais liberdade. De repente, ela estava mais aberta ao que a vida tinha a oferecer. Não se tratava de buscar algo para preencher um vazio, mas de aprender a viver com o que já tinha. Ela se sentia mais inteira. Às vezes, olhava para as estrelas e pensava: eu sou mais forte do que imaginava. E sabia que, mesmo que a maternidade não acontecesse de imediato, ela ainda teria muito a ensinar, muito a oferecer ao mundo. A mulher que ela estava se tornando era tudo o que ela precisaria para seguir em frente. A transformação estava em curso, e ela não estava mais à espera de nada. Ela já era. Aos poucos, as sombras da dor começaram a se dissipar. Ela já não carregava o peso da culpa. Aceitou que a vida tem suas próprias regras, seus próprios tempos, e isso a libertou. Não controlava mais as circunstâncias, mas controlava sua resposta a elas. Isso era poder. E foi assim, em meio a tantas incertezas, que ela começou a perceber que o maior presente era ser quem ela era, sem precisar justificar nada para ninguém. Ela era suficiente. A maternidade seria uma consequência da vida, não uma necessidade para definir seu valor. Ela passou a cuidar de seu corpo de forma mais amorosa, praticando autocuidado de uma forma que nunca havia feito antes. Yoga, meditação, caminhada ao ar livre, alimentação saudável. Isso a conectou com a sua essência e fortaleceu sua fé de que a vida se encarregaria de trazer o que era necessário. O processo de cura estava em andamento, e ela sabia que sua jornada estava sendo construída passo a passo. E no fim, entender que sua força não estava na maternidade, mas em sua própria vida, foi libertador. Ela também passou a olhar para as outras mulheres de forma diferente, não mais com pena ou inveja, mas com profunda admiração. Começou a celebrar a jornada de cada uma, a compreender suas lutas. Isso a aproximou de outras mulheres e criou um vínculo de irmandade. A união feminina se tornou uma força poderosa para ela.
Compartilhar histórias de dor e superação com outras mulheres a ajudou a se sentir mais acolhida e compreendida. Elas estavam juntas, mesmo que em trajetórias diferentes. Agora, ela entendia que sua vida, independente de como seria o futuro, já era uma grande história de superação. E mais importante, estava escrita por ela com cada escolha, cada passo, cada lágrima, cada vitória. O amor próprio era a chave para tudo, e não importava o que viesse a seguir. Ela sabia que estava no caminho certo. Desta vez, a notícia veio com mais fé. Ela estava diferente. Talvez a vida tenha demorado para mostrar a ela a verdade que precisava entender. A maternidade, quando chegasse, seria o coroar de um processo de autoconhecimento e cura que já havia começado. Então, quando o teste de gravidez deu positivo, o medo ainda estava lá, mas já não tinha o mesmo peso. Ela sabia que o medo faria parte de tudo, mas não permitiria que ele a paralisasse. Ela tinha aprendido a confiar na sua capacidade de lidar com o que viesse. O primeiro trimestre foi difícil. Enjoos, cansaço, inseguranças. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. O parceiro estava ao seu lado em cada etapa. Juntos compartilhavam as alegrias e as dificuldades. Ele a abraçava quando o medo tomava conta. Ela sabia que o caminho seria desafiador, mas pela primeira vez, sentia que estava em boas mãos. Ele a fez acreditar que juntos poderiam passar por qualquer coisa. Era diferente, mais seguro, mais real. E ela permitiu que esse amor a sustentasse. Ela também se permitiu sentir cada emoção sem medo de ser julgada. Não escondia mais as suas fragilidades porque sabia que isso a fazia mais forte. Cada choro, cada sensação de cansaço, cada dúvida, eram apenas partes de um processo natural de transição. Ela começou a compreender que ser vulnerável não era uma fraqueza, mas uma forma de força. Seu corpo estava mudando, sua alma estava se preparando para essa nova fase, mas ela estava pronta. Pronta para ser mãe, pronta para receber com o coração cheio de amor aquilo que a vida estava lhe oferecendo. O medo do passado tentou se infiltrar algumas vezes. Ela se pegava pensando nas perdas anteriores, nas vezes em que quase desistiu. Mas, dessa vez, ela sabia que sua força vinha da superação. Ela não era mais a mesma mulher de antes. Era uma mulher que carregava cicatrizes, mas que agora sabia como usá-las como fonte de sabedoria. E quando o medo surgia, ela se lembrava disso. Eu já passei por isso. Eu posso continuar. Ela começou a preparar o quarto do bebê com muito mais confiança. Decorou com carinho, escolheu cada peça com significado. A maternidade agora parecia não só um sonho, mas uma realização. Ela sentia que cada detalhe era uma celebração da mulher que ela se tornara. A maternidade não era uma válvula de escape para algo que faltava, mas uma forma de expansão, de levar adiante tudo o que ela aprendeu sobre si mesma. Isso fez com que o processo fosse mais leve, mais cheio de gratidão. O que ela aprendeu ao longo dessa jornada foi que a verdadeira força não está em ignorar os medos, mas em enfrentá-los com coragem. Não estava mais esperando pela perfeição. Ela estava disposta a viver a experiência de ser mãe com toda a intensidade que ela merecia, sem pressão, sem ansiedade, apenas com amor e aceitação de cada momento, sabendo que o mais importante era a jornada que a levou até ali. E, assim, com o coração mais calmo e os braços mais abertos, ela se preparou para a chegada do bebê. Um novo capítulo estava prestes a começar, e pela primeira vez, ela sentia que estava verdadeiramente pronta para ele. O dia do nascimento chegou, e com ele, uma emoção que ela não sabia que seria possível sentir. Aquele momento foi de pura transformação. O primeiro choro do bebê a fez sentir algo indescritível. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, viu toda a sua história se refletir naquele pequeno ser. Ali, naquele momento, ela não era só a mulher que havia perdido, que havia sofrido. Ela era a mulher que venceu, que cresceu, que recomeçou.
E com a chegada dele, ela se tornou uma versão ainda mais forte de si mesma. A maternidade não foi como ela imaginou nos sonhos de antes, mas foi ainda mais poderosa. Não era uma maternidade idealizada, mas verdadeira, com todos os desafios e alegrias que ela não conseguia prever. E isso, de certa forma, fez com que ela se sentisse mais conectada com a vida. A criança a ensinava, e ela ensinava ao bebê tudo o que sabia sobre resistência, amor, fé e renascimento. Eles estavam em um processo de aprendizado mútuo, de crescimento. Ela aprendeu que não há perfeição na maternidade, mas existe beleza em ser imperfeita, em aprender a cada dia, em se permitir ser humana. Ao olhar para seu filho, ela sabia que ele não era a única razão de sua felicidade, mas ele era uma grande parte dela. Ela encontrou nele o reflexo do amor que, um dia, acreditou não merecer. E isso a fez entender que ela já estava completa, antes de ser mãe, durante a espera, e agora, com o filho nos braços. A nova mulher que nasceu junto com a criança era mais forte, mais madura e mais serena. Ela sabia que não importava o que o futuro reservasse. Ela tinha a força necessária para seguir em frente. O bebê trouxe uma luz inesperada, uma renovação do espírito. Mas ela entendeu que a verdadeira transformação não vinha de uma única experiência. Ela já era transformada antes de dar à luz, e aquele momento só fez refletir toda a jornada de superação, dor e renascimento que ela havia vivenciado. A maternidade não era o fim de sua jornada de autoconhecimento, mas uma continuação dessa história, agora com outro significado. O nascimento do seu filho não apagou a dor das perdas anteriores. Ela sabia que cada capítulo da sua história a havia moldado de uma forma única. Mas a chegada dele a fez perceber que cada desafio vivido era parte de um plano maior, que a estava preparando para ser a mulher que ela precisava ser. Uma mãe, sim, mas também uma mulher inteira, capaz de se amar, de se reerguer e de ensinar ao filho que a vida, com todos os seus altos e baixos, vale a pena ser vivida com coragem e fé. Nos primeiros dias com o bebê nos braços, ela redescobriu o significado de resiliência. Não era sobre ser perfeita, mas sobre ser capaz de se reerguer, mesmo quando o cansaço e as dúvidas pareciam querer dominá-la. Ela aprendeu que o autocuidado não era egoísmo, mas uma necessidade para ser uma mãe forte e uma mulher feliz. E a cada sorriso do bebê, ela se lembrava do quão preciosa era a jornada que a levou até ali. Cada lágrima, cada dor, cada tentativa a fez ser mais forte. E ela sabia que essa força a acompanharia em toda a sua vida. A maternidade a trouxe para uma nova fase, mas a mulher que ela se tornara não era definida apenas pelo papel de mãe. Ela ainda tinha sonhos, ainda tinha desafios a enfrentar. Ser mãe não significava abrir mão de si mesma, mas sim integrar todos os aspectos de quem ela era de uma forma harmônica e poderosa. Ela sabia que o caminho era de descobertas contínuas, de lutas e vitórias, e que cada dia, ao lado de seu filho, seria mais uma chance de viver com propósito e amor. Agora, ela olhava para sua jornada com mais gratidão do que nunca. Cada fase da vida a preparou para esse momento, e ela estava mais certa do que nunca de que seria uma excelente mãe. Mas, acima de tudo, sabia que seria uma mulher realizada, pois compreendia que a verdadeira força feminina vem de dentro, de uma alma que sabe que, independentemente dos obstáculos, é capaz de seguir em frente com fé, amor e coragem. Com o olhar cheio de ternura para o bebê nos seus braços, ela sorriu, sabendo que sua jornada de superação ainda não havia terminado. Era apenas um novo capítulo, cheio de novas oportunidades para crescer, aprender e, principalmente, ensinar. O futuro se desdobrava à sua frente com a promessa de novos começos, e ela estava pronta para enfrentá-lo, mais forte e mais segura de si do que nunca. Agora que você conhece essa história de superação, pergunte-se: o que você tem feito para cuidar de si mesma, para cuidar da sua alma e se permitir recomeçar?
Quantas vezes você tem se permitido viver no medo, nas feridas não curadas, sem perceber que tem dentro de si uma força imensurável para se reerguer? Lembre-se, sua jornada é única, mas a sua força é universal. Você é capaz de superar qualquer desafio, de se renovar, de se amar e se cuidar, mesmo quando a vida te desafiar. Que tal aplicar essa coragem no seu próprio caminho e dar o primeiro passo rumo ao recomeço que você merece? Não deixe que o medo ou a dor definam quem você é. O momento de se reinventar é agora. Se você deseja continuar recebendo histórias inspiradoras que tocam a alma feminina, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntas, podemos transformar a dor em poder.